E aí, tranquilo? Bem, dando continuidade aqui às nossas aulas do portal Proteus da VPL, né? Hoje nós daremos início aqui à aula, né, sobre a instalação e configuração do Proteus, né, da nova versão dele, né, que é a versão 12.1.2210, né, que é a versão aí que a TOTS lançou, né? Conforme eu já abordei aqui em outras aulas, né, à medida que a TOTS for lançando novas versões do Proteus, né, a gente vai sempre atualizando, né, para mais recente. Né? Isso a gente já fez com a versão 12.1.27, né? Depois fizemos para 12.1.33 e agora vamos para a instalação, né, 12.1.2210. Né? E aqui a gente vai usar o mesmo banco de dados, né, que a gente utilizou em outras instalações, né, que é o banco BD underline Proteus do VPL, né, que conforme a gente viu nas aulas anteriores, a gente viu lá como criar o banco de dados, né, como configurar uma fonte de dados ODBC, um banco de dados, para se conectar a esse banco de dados, e depois nós configuramos lá o DBAX, né, com essa fonte de dados, e assim, o DBAX se comunicar com o banco de dados, né, e o Proteus se comunicar com o DBAX, beleza? Então você pode acompanhar nas aulas anteriores, né, todo esse processo. Né? E nessa aula a gente vai para o processo de instalação, né, e configuração do Proteus, né, 12.1.2210, certo? Então aqui nós temos, né, como título da aula, né, 2.8, né, Proteus, instalação, configuração e atualização, como instalar e configurar o TOTS Proteus 12.1.2210. Né? Então aqui, só lembrando, né, que esse mapa mental vai estar disponível para você baixar, né, e poder acompanhar nas aulas, certo? E vai ter ele no formato de imagem também, né? Caso você não queira instalar esse programa aqui do mapa mental, você pode baixar a imagem, né? Que ele vai estar nesse formato aqui também, certo? Então aqui nós temos o passo a passo, né? Conforme se você já tiver visto nas outras instalações, né? Muito parecida, né? Mudou pouca coisa, né? Para as versões anteriores, certo? Então aqui nós temos aqui o mapa mental daquela criação do banco de dados BD underline Proteus da VPL, né, que você pode acompanhar nas aulas anteriores. Que nós temos a criação e configuração da fonte de dados ODBC, né, chamada FD underline Proteus da VPL. E temos a instalação e configuração do DBAX, né, então, e temos a instalação e configuração do License Service. Então você pode ir acompanhando nas aulas anteriores, né, para poder acompanhar essa instalação, certo? Então, vai estar disponível, né, aqui dentro da plataforma do portal Proteus do VPL, na parte lá de download, né, o link, né, para você baixar a nova versão aí do Proteus, certo? Então você pode acompanhar aqui através do download. Lá você vai extrair, né, e vai ter um executável, né, que é esse executável aqui, certo? Chamado Proteus underline 12.1.2210, certo? Então o primeiro passo aqui para a instalação ela é bem simples, né? A gente vai acompanhando, vai seguindo aqui o passo a passo, mas se ficar alguma dúvida, né, você pode deixar seu comentário, né, que a gente vai estar respondendo, certo? Então, nós estamos aqui com o executar, nós vamos clicar com o botão direito, certo? E vamos executar como administrador, certo? Sempre para evitar algum problema de permissão, né, sempre executar esses programas executáveis como administrador, certo? Aqui ele está começando a carregar. Aqui a primeira tela que ele apresenta para a gente, né, é selecionar a linguagem, né, do Proteus, no caso é português, damos um OK. E aqui é a tela, né, de bem-vindos, né, da instalação do TOS Microciclo Proteus 12.1.2210. Então nós clicamos em próximo. Aqui é os termos, né, para a gente aceitar os termos. Clicamos aqui em marcar, estamos de acordo. Ó, todo esse passo a passo que nós estamos executando aqui, ele tem tudo um mapa mental, certo? Você pode ir seguindo e ele vai mostrando aqui direitinho. Então nós marcamos aqui que concordamos com o contrato de licença, clicamos em próximo. Aqui é o caminho da instalação, né, do Proteus, né, o diretório, né, onde vai ficar instalado. Então nós vamos, você pode colocar na sua unidade C, né, ou então se quiser colocar na D também, se tiver uma unidade à parte. Aqui no caso eu vou colocar na minha unidade D, né? Porque muitas vezes se a gente tiver que formatar a máquina, pelo menos a versão já vai estar instalada, certo? Então nós vamos criar aqui um diretório. Eu dei aqui um nome, né, Proteus underline
12, underline 1, underline 2210, né? Você pode dar um nome aí sugestivo, mas sempre eu coloco com o nome da versão. Então vou criar aqui a pasta chamada Proteus underline 12 underline 1 underline 2210. Pronto, então selecionamos ela aqui, criei na minha unidade D, certo? Clicamos em salvar e aqui é o caminho, o diretório, né, de instalação do Proteus. Clicamos em próximo, aqui ele só pergunta se a gente confirma, né, que esse diretório já existe, clicamos em sim. A próxima tela ele pede para selecionarmos o país, né, no caso pode deixarmos Brasil, clicamos em próximo. Aqui ó, ele pergunta o que é que a gente deseja instalar, né, nesse processo de instalação. Como o DBAX a gente já instalou ele à parte, né, separado, então nós vamos desmarcar essa opção aqui do DBAX. Certo? Vamos deixar só esse TOTS Application Server, né, que é o app server, o Smart Client, esse repositório de objeto e Proteus Data. Esses demais produtos a gente pode deixar desmarcado mesmo, certo? Então desmarque só o DBAX, né, caso você não tenha instalado, né, ainda, né, mas se você tiver seguido a aula anterior, né, o DBAX já está todo configurado, certo? Então nós clicamos em próximo. Aqui, ó, aqui são as informações, né, são as configurações do Proteus, né? Então nós vamos aqui, passar aqui no mapa mental. E aqui, ó, aqui ele fala, né? Na próxima tela faremos as configurações do TOTS App Server informando a porta do serviço do App Server. No caso, nós vamos colocar aqui a porta 2210, certo? Só para lembrar um pouco a versão, né? Você pode colocar qualquer porta, mas é a porta de serviço, né? De comunicação do App Server, né? Ao qual o Smart Client vai se comunicar, né? O nome do serviço no Windows do App Server, né? Então a gente, o segundo campo aqui, né? O nome do serviço do App Server é o nome lá que vai estar aparecendo lá no Windows, né? Na parte de serviço do Windows, certo? Então nós vamos informar aqui TOTS if app server 12, né? Underline 1 underline 2210, e a descrição do serviço do App Server, né? Que é o segundo campo, a descrição do serviço do TOTS App Server, né? Então a gente vai informar aqui também 12 underline 1 underline 2210. E aqui é a porta do serviço do web, né? E a porta do serviço do web app, né? Diferente da porta do App Server. Depois clique em próximo. Então nós vamos colocar aqui uma outra porta, pode ser 1022, né? Clicamos em próximo. Aqui, ó, por isso que é importante você já ter instalado, né, o License Server, né? Então na aula anterior a gente mostrou lá toda a instalação e configuração do License Server, né? E aqui é o DNS dele, né? Nada mais do que o IP, nós vamos informar que é localhost. Se ele tiver em outra máquina, né, em outro servidor, na sua máquina, você pode informar o IP, mas se tiver na sua máquina local, você pode informar localhost. A porta de conexão dele é a 5555, né? Que na próxima tela faremos a configuração do License Server, informando o IP ou a máquina onde está instalado o License Server. A porta pela qual o License Server recebe e responde às requisições, no caso é 555, clicamos em próximo. Pronto, e aqui ele começa o processo, né, da instalação, né, que é baixando aqui os arquivos e extraindo, né, os arquivos. E aqui ele começa a extrair todos os arquivos, né, nessa pasta que a gente configurou, né. Então, você pode ver, ele vai criando aqui as pastas, os bins, né, os app servers, vai começando a extrair. Um ponto importante enquanto ele faz aqui a instalação, é a gente observar se os serviços estão tudo ok, né? Então primeiro a gente pode olhar aqui o serviço do SQL Server, né? Ó, que ele está startado, né? Verificar se os serviços estão startados, porque às vezes se ele estiver fora, né, tiver parado esse serviço, ele vai dar problema na comunicação com o banco. Então a gente olha aqui o do DBAX, né? Pronto, está startado também, e o do License Server, né? O TOTS License Server virtual, pronto. Então todos startados. Então é bom a gente sempre observar se esses serviços estão ativos, né? Para que não haja nenhuma falha na comunicação, né, durante a instalação, beleza?
E aqui ele começa a extração, né, do Smart Client. A parte do Smart Client, né, do Linux. E aqui é só a gente ir seguindo, né? Conforme você pode ver, é um processo bem simples, né? Assim, não tem muita dificuldade, só você ir seguindo o passo a passo, né? E aqui vai estar esse mapa mental, né, para você acompanhar, certo? Ou o mapa mental ou a imagem também, né? Vai estar disponível para você baixar e poder acompanhar aqui o processo da instalação do Proteus 12.1.2210. Beleza? E aqui ele começou o processo da extração do repositório de objetos, né? Depois de ter feito a extração dos binários, agora do RPO, certo? E aqui ele começou o processo de extração, né, do dicionário de dados, dos menus e dos help, né, de perguntas e campos do Proteus, certo? Pronto, e aqui ele começa a extrair alguns arquivos da pasta Proteus Data, né, que é o restante dos arquivos da instalação do Proteus. Pronto, chegamos aqui no processo de finalização da instalação, né, onde ele extraiu todos os arquivos. E agora clicamos em próximo. E agora ele vai começar a extrair esses arquivos, né? Primeiro ele baixou, criou as pastas. Aqui na próxima tela ele pergunta os atalhos que a gente vai criar. Deixamos marcados, clicamos em próximo. E agora ele começa a extrair o restante dos arquivos, né? Isso tudo você pode ir acompanhando aqui no mapa mental, beleza? Pronto, durante a instalação ele vai aparecer essa tela aí para você, né? Que isso aqui que é a tela onde a gente vai configurar a comunicação lá do Proteus, né? Com o DBAXA, né? Onde a gente vai informar a instalação do DBAXA, o drive do banco, né? O banco de dados que a gente vai conectar, o servidor desse banco de dados, o login e a senha. Então aqui é o DNS do servidor do DBAXA, né? Conforme você pode acompanhar aqui na aula, né? A gente informa. Conforme você pode acompanhar aqui no mapa mental, né? Nós informamos aqui localhost, certo? A porta de comunicação do DBAXA, né, 7890. O banco de dados, né, proprietário no caso é o MSSQL, né, que é do SQL Server. O drive, né, é o SQL Server Native Client 11.0. O nome do banco de dados, né, que a gente vai formar o banco de dados nós criamos lá, que é o BD_Proteus ADVPL. O servidor desse banco de dados, né, como ele está na minha máquina, que é localhost mesmo. Pronto, aqui no login, né, nós informamos o usuário SA, que é aquele usuário do banco, né, e a senha, aquela senha do banco que a gente informou lá na instalação do SQL Server. Então nós clicamos aqui em validar a conexão. Pronto, aqui ele informa, né, conexão realizada com sucesso. Se caso para você, né, tem alguma mensagem de erro, né, você verifique aí, porque para mim aqui ele tinha dado um erro de conexão, mas é por conta que o DBAX tinha caído a conexão. Então você verifica que se o DBAX está ativo, né? Então, se ele estiver fora, ele vai dar um erro de conexão, certo? Então conexão realizada com sucesso, damos um OK e depois clicamos em gravar. Conexão realizada com sucesso mais uma vez, ele apresenta, damos um OK. E aqui ele passa para outra etapa. Daí, pronto, e aqui ele pede uma tela, né, de autenticação. Então nós informamos o usuário admin e a senha em branco, que é o usuário padrão, damos um OK, só para validar a conexão, né, do Smart Client com o app server do Proteus, beleza? E aqui ó, ele tem essa tela aqui do Wizard, né? A instalação de algumas informações a mais que a gente queira configurar, certo? Mas aqui nós podemos clicar aqui em sair, clicamos assim, e aqui ele mostra que a conexão foi realizada com sucesso. Nós voltamos aqui para o processo da instalação, pronto. Aqui ele mostra, né, todos os arquivos extraídos, já foi completada a conexão, clicamos em próximo e depois clicamos em pronto.
como você pode ver aqui no mapa mental, né? O primeiro passo agora que a gente vai fazer é se conectar aqui ao Proteus, né? Vamos se conectar aqui ao Proteus. Nós vamos entrar lá na pasta Proteus, né? BIM, Smart Client. Procurar aqui o executável, né? Smart Client. Vou clicar aqui em entrar. Liga CFG, que é no configurador, o environment. Então nós damos um OK. Nessa aula aqui a gente vai só entrar no sistema, né? Mas nas próximas aulas a gente vai ver como configurar, né? Como mudar esse environment, né? Tanto no app server como no Smart Client, né? Colocar um que a gente queira, verificar as portas e tudo certo. Então, formamos aqui o usuário, clicamos em entrar. Esse aqui é só para a gente validar, né? A conexão lá do Smart Client com o app server, né? Se ele está entrando direitinho, né? Então confirmou os dados, né? O grupo teste, a filial 01, ambiente configurador, clicamos em entrar. E aqui ele vai começar a carregar as informações, né? Ele pode, talvez na primeira instalação que você for fazer, ele pode apresentar essa tela, né? Criar uma empresa teste, né? Aqui, como eu já tinha feito algumas instalações nesse meu computador, depois desinstalei para poder gravar aqui essa aula, né? Estou instalando novamente, né? Ele não apresentou essa mensagem, mas para você, se for a primeira vez, ele vai apresentar essa mensagem, né? Criar empresa teste, né? Você deixa marcado, né? E seleciona. Aqui o ambiente, Brasil, né? E aqui ele começa a inicializar o sistema, né? E há algumas informações. Ele pode acontecer, ó, dele apresentar essa mensagem, né? Que não foram encontradas as seguintes tabelas no banco de dados, né? Então você marca aqui a opção criar a partir da pasta System Load, né? Ele vai lá na System Load e vai recriar essas tabelas aqui no banco de dados, certo? Pronto, e aqui nós entramos, né, no modo configurador. A gente já pode ver que ele já criou todas as estruturas, né? Tá aqui os menus das rotinas, né? E aqui nós finalizamos, né, a instalação do Proteus, né, 12.1.22.10, certo? E na próxima aula a gente vai ver como configurar, né, tanto o appserver.ini, que é o arquivo de configuração do Proteus, como o smartclient.ini, né, para que eles possam se comunicar. Por padrão, por enquanto para a aula não ficar tão longa, né, a gente vai finalizar, né, isso aqui, que é todo o passo a passo para a instalação e configuração. Nas próximas aulas a gente vai ver, né, todo esse processo aqui de configuração do app server, né, as portas, e para a gente configurar eles, né, para que eles possam se comunicar, certo? Tanto o app server, para que eles possam se comunicar, né, o Smart Client com o app server, certo? Então, por hoje nós finalizamos mais uma aula aqui do portal Proteus VPN. Espero que você tenha entendido. Se tiver ficado alguma dúvida, né, sei que você deixe aí seu comentário, certo? Que a gente vai estar ali respondendo, beleza? Lembrando mais uma vez, né, que esse mapa mental vai estar disponível para você baixar e também a imagem dele, né? A gente vai disponibilizar a imagem para você baixar e poder acompanhar aqui todo o processo da instalação e configuração do Proteus 12.1.22.10. Peço aí que você deixe aí seu comentário, o que está achando das aulas aqui do portal Proteus VPN, né? Se está dando para entender, para que cada dia a gente possa ir melhorando aqui as aulas, beleza? Então por hoje nós ficamos por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.